Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com você a palavra em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Versos de 1 a 6. Esse texto, Jó 42, de 1 a 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Hoje eu quero tratar do impacto da soberania de Deus, o impacto da majestade de Deus na nossa vida. Nós cremos que o nosso Deus é soberano. Isso significa que nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em feitiço para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que o nosso Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não é pego de surpresa, ele não é surpreendido por nada, ele não está lá no céu esfregando as mãos, aflito, sem saber o que faz com esse mundo. Ele cuida de você, ele sustenta você, ele quem dá a você a vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Talvez nenhuma outra vida na história bíblica ou na história da humanidade podemos encontrar de maneira tão eloquente a soberania de Deus como na vida de Jó. Vocês conhecem essa história. Esse homem que foi um patriarca, que viveu em priscas eras, há tanto tempo. Deus disse acerca dele o que não disse acerca da maioria de nós. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é uma opinião, nem é um elogio por alguém bajulador. Essas palavras são palavras do próprio Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem o diagnóstico. E por isso diz a Bíblia que Satanás insinuou para o próprio Deus que Jó só servia a Deus por interesse, que religião na vida de Jó era um negócio, que se Deus tirasse o que havia dado para Jó, o Jó adorador transformar-se-ia num Jó blasfemador. Deus havia dado para Jó riquezas, Deus havia dado para Jó família, Deus havia dado para Jó saúde, Deus havia dado para Jó amizades verdadeiras. E Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Toca nos seus ossos, toca na sua carne,
e verás que ele tornar-se um blasfemador. E diz a Bíblia que Deus permite que Satanás prove Jó. E Satanás só pode provar Jó porque Deus permite. Satanás não pode ir 1 centímetro a mais na sua vida sem a permissão divina. Quem controla a sua vida não é Satanás, é Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Você está guardado nas mãos de Jesus. Mas Deus queria mostrar para a história, para os pósteros, para você e para mim, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. E Jó enfrenta uma tempestade terrível, quando ele vai à falência, quando ele tem a dor mais avassaladora que um ser humano pode passar na vida, sepultar os próprios filhos. Quando ele perde a saúde, e o seu corpo vira uma carcaça humana, uma chaga viva, uma ferida aberta. Quando o seu casamento, nas agruras mais profundas da alma, entra em rota de colisão, e a sua mulher ordena-o amaldiçoar a Deus e morrer. Quando ele lida com a incompreensão dos seus amigos, que assacam contra ele pesados libelos acusatórios, e esse homem vai para o fundo do poço. Esse homem perde tudo: bens, saúde, enterra os filhos, enfrenta uma crise no casamento e a acusação dos seus amigos. Só uma coisa esse homem não perdeu: foi a sua confiança em Deus. Ele arranca do peito um brado de esperança quando diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu verei o meu Redentor. Podemos passar provas na vida, e eu não tenho dúvidas de que esta igreja, nessa jornada de 25 anos, também passou lutas. Famílias aqui passaram lutas. Mas o Deus a quem servimos é maior do que nossas lutas. O Deus a quem servimos nos assiste em nossas fraquezas. O Deus a quem servimos reverte diagnósticos sombrios, como ouvimos o testemunho aqui nesta noite. E então, Jó, enfrentando tantas dores, ele pergunta para Deus 16 vezes por que ele está sofrendo. Ele se queixa contra Deus 34 vezes. E nem sempre Deus explica porque passamos pelos vales da vida. Mas depois que Jó expressa a sua fé, Deus rompe o silêncio. E Deus derrama sobre Jó, em torrentes caudalosas, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu controle do universo, o seu plano eterno, fazendo para Jó 70 perguntas retóricas, nos capítulos 38, 39, 40 e 41. Esses 4 capítulos são compostos de perguntas e perguntas e perguntas e perguntas que retratam a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus de todo o universo. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe azar, não existe sorte. Esse universo está controlado e governado pelo Deus Todo-Poderoso. E quando Jó é como que confrontado, ou até mesmo esmagado, debaixo da glória de Deus, da Shekinah de Deus, da majestade de Deus, da manifestação soberana de Deus, ele vai descobrir verdades tão benditas,
que vão não só impactar a sua vida, mas transformá-la profundamente. E que verdades são essas? Confira comigo, por favor. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele descobre que Deus é o Todo-Poderoso, para quem não tem problema insolúvel, para quem não tem causa perdida, para quem não tem doença incurável, para quem não tem casamento irrecuperável, para quem não tem pecado que Ele não possa perdoar, onde tem arrependimento. Deus não conhece derrota, Deus não conhece fracasso, Deus não conhece impossibilidades, Ele tudo pode. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis, somos tão frágeis, somos tão fraquinhos, somos tão limitados. Eu fico impressionado, porque quando você olha a literatura hoje, nos livros que são publicados, dezenas e dezenas diariamente, a grande maioria desses livros são livros de autoajuda, são livros que fazem cócegas no seu egoísmo, na sua vaidade, dizendo que você é forte, que você tem a força, que você tem o poder, que você é um gigante adormecido, que basta fazer cócegas no seu interior, que você se levantará como um gigante, que há poder nas suas palavras. Quando eu me volto para a Bíblia, eu descubro exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, impotentes, incapazes. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos fraquezas físicas, gostando ou não, as rugas vão surgindo. Nem os cosméticos de melhor qualidade conseguem driblá-las. Nem as cirurgias plásticas mais sofisticadas conseguem ocultá-las. As nossas pernas ficam bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantos de nós aqui já não passamos pelo vale da depressão? Quantos de nós aqui, nas noites mais escuras da alma, gememos e sangramos, dizendo: eu não aguento mais? Temos fraquezas morais. Quantos de nós, já não chorando diante de Deus, prometemos nunca mais incorrer neste ou naquele erro, neste ou naquele pecado, e nos flagramos cometendo os mesmos erros? Temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. A Bíblia diz: o bem que nós queremos fazer, não o fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é maravilhoso você hoje aqui, neste culto, nesta hora, nesta noite, poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode, tudo pode. Sem matéria pré-existente, Ele criou este universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sem matéria pré-existente, Ele chamou a existência as estrelas em número superior aos grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Sem matéria pré-existente, Ele criou todas as coisas, e pondo a mão no barro, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você bem sabe quão complexo é o seu corpo. É uma máquina incrível. Você tem no seu corpo mais de 60 trilhões de células vivas.
Você tem no seu corpo mais de 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem em cada um dos seus olhos mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Você é um milagre do poder de Deus. Esse Deus a quem você professa, tudo pode. Talvez você nesta noite trouxe aqui uma causa perdida, humanamente impossível, pois hoje Deus pode reverter essa situação. Hoje Deus pode virar essa mesa. Hoje Deus pode mudar o placar desse jogo. Ele tudo pode. Permita ilustrar isso. Um pai caminhava com seu filho pequeno pelas ruas da cidade, quando o filho lhe faz uma pergunta. Até parece que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. O menino pergunta para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Continuou caminhando pensativo, quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas, e disse: filho, olha para cima, você está vendo aquele avião? O menino respondeu: sim, eu estou vendo. E o pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino, levou-o ao aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros no pátio. O pai encostou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: este é muito grande. E o pai disse: meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Mas quando você está pertinho de Deus, meu filho, então Deus é grande para você. Agora eu sei que tudo podes. A minha oração é que nesta noite de festa sejamos impactados pela grandeza e pela majestade do nosso Deus. A segunda coisa que Jó vai descobrir está no versículo 2 ainda, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é tão consolador. Deixa eu dizer para você, Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não lança mão de um plano B porque o plano A fracassou. Deus não erra. Deus não se surpreende. Você não é um acidente de percurso na história da vida. Ainda que seus pais não tenham planejado você, Deus planejou. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe tudo. Se você está passando uma luta, uma prova, um vale, uma enfermidade, uma crise, uma tempestade na vida, saiba que isso também está incluído no grande projeto de Deus, não para destruir você, mas para fortalecer você. Não para derrotar você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma. Não para reprovar você, mas para provar e aprovar você. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então sua vida não está solta, o léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e conduz a história ao seu destino final. A terceira coisa que Jó vai destacar, porque ele foi impactado pela majestade de Deus, pela soberania de Deus,
Está aí no versículo 3, quando ele diz: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. Isso me ensina muito, porque se você ler o livro de Jó numa sentada só, você vai perceber que ele, sofrendo tantos reveses na vida, ele não ficou como um estoico, com os dentes trincados, calado. Ele falou muito, ele perguntou, ele se defendeu, ele se queixou. E quando você está doído, quando você está machucado, quando você se sente esmagado pelas circunstâncias da vida, a tendência nossa são duas: ou calamos ou falamos, e falamos muito. E quando falamos muito, corremos o risco de falar o que não entendemos. E de repente Deus começa a se manifestar a Jó, derramando sobre ele a luz da sua grandeza, da sua majestade. E Deus foi revelando a Jó perguntas retóricas: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu impedia que o mar invadisse a terra e colocava limite para o mar? Onde estavas tu, Jó? E ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Que o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Então, quando você encontra uma pessoa muito sabichona, que fica arrotando o conhecimento, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada, que quem sabe não faz propaganda, é lata vazia que faz barulho. Eu fui criado na região rural, e aprendi uma coisa muito curiosa, na lavoura, quando você vai colher uma roça de milho, existe uma diferença entre a espiga boa, granada, e a espiga que chama-se restolho, pequena, que só tem sabugo e palha e sabugo, não tem nada, xoxa. O que é curioso é que a espiga boa, quando ela está na hora de colher, ela se dobra. O restolho nunca se dobra, fica empinadinho. Quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. Porque, com respeito a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Quanto mais alto você quer subir, mais escravo de todos você deve ser. O próprio Rei da Glória diz: entre vós, eu sou aquele que serve. Então, conhecer a Deus é calçar as sandálias da humildade. A quarta coisa que esse homem descobre, que marca a vida dele para sempre, está no versículo de número 5, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu acho, a princípio, essa afirmação contraditória com a declaração de Deus acerca dele. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esse homem agora vai dizer que conhecia a Deus só de ouvir. Como é que você entende isso? E aqui está, irmãos, para mim, a essência da própria salvação, da própria vida eterna. Me permita uma pergunta: você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Como aquele cidadão que nunca tinha visto o mar, fez uma viagem para o litoral. Quando ele avistou o mar, ele ficou tão entusiasmado que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e ele diz: eu também conheço o mar. Qual era a diferença entre eles? Sabe o que Jesus disse na oração sacerdotal? João 17,3: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você sabia que a própria essência da salvação, a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus?
Portanto, quando nós estivermos no céu, depois que Jesus voltar em majestade e glória e nos levar para a casa do Pai, e nós estivermos lá 1 milhão de anos, sabe o que nós vamos fazer lá? Nós vamos estar conhecendo a Deus. Quando passarmos lá 1 bilhão de anos, o que faremos lá? Nós vamos estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um dia, se eu posso falar de dia na eternidade, onde você possa dizer, agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer. Não, Deus é inesgotável em seu ser. E significa que o céu não vai ser monótono, o céu não vai ser colocar a vida no piloto automático, e agora não tem mais nada para conhecer, virou rotina. Não, o céu é dinâmico, porque você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai trabalhar para Deus, você vai contemplar a face de Deus em Cristo Jesus, e nunca vai esgotar o conhecimento de Deus. É deleite e mais deleite eternamente. Mas a última coisa que este homem descobre, está no versículo 6, ele diz, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E parece-nos que é mais uma vez contraditório, porque essa não é uma confissão normal na boca de um crente. Eu me abomino, eu me arrependo, e eu me arrependo no pó e na cinza. Ficaríamos chocados em ouvirmos uma confissão dessa de um irmão da igreja, ou de um líder da igreja. Como entender isso? E a resposta é: as pessoas que mais choram, mais sofrem, mais confessam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas quando você está perto da luz, a sua atitude e a sua reação é a de Isaías: ai de mim, Senhor, estou perdido. É a reação de Jó: eu me abomino no pó e na cinza. É a reação de Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. É a reação de Paulo: miserável homem que eu sou. É a reação de João na ilha de Patmos: cair como um morto aos seus pés. No dia que você encontrar um crente, que sempre que encontrar-se com você, vai rasgar elogios a si mesmo, pode ter certeza, você está perto de alguém que está longe de Deus. Não dá para você estar na presença daquele que é santo, 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 com o narizinho empinado, com o peito estufado, diante de Deus. Humildade. Mas eu quero concluir dizendo para você que, diante dessa postura de Jó, ele tinha um problema sério ainda para resolver. Um problema pessoal. Porque os amigos o acusaram de ladrão, de adúltero, de louco. E eu fico imaginando, quando Jó se defende, o que tem no coração dele. Porque eu pergunto a você, como é que você reage quando alguém fala mal de você? Ou você já chegou naquele estágio espiritual que ninguém mais fala mal de você? Você fica feliz? Você pula de alegria? E a resposta é um sonoro não. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem no versículo 10? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que Deus está dizendo? Jó, meu filho, saia dessa arena de autodefesa, pare de se queixar, comece a orar por esses amigos seus, que você não consegue ter mágoa de alguém e orar por ele ao mesmo tempo. Quem sabe você veio aqui hoje, você está estremecido com alguém, você está machucado porque alguém falou mal de você ou fez mal a você. Talvez você tenha se defendido, até na justiça. E Deus está dizendo para você nesta noite: entre na brecha da intercessão. Ore por essas pessoas.
E quando você ora por alguém, Deus vai mudar a sua própria vida. É você que Deus vai tratar. E este Deus que é soberano, que tem o controle do universo nas mãos, é também o Deus da restauração e da restituição. Porque as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida dele, Deus restaurou todas elas. Primeiro, Deus restaurou a saúde. Versículo 16 diz que Deus deu para Jó mais 140 anos. Como ouvimos aqui hoje, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. O Deus a quem servimos não é apenas o Deus El Shaddai, é também o Senhor Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Segundo lugar, diz a Bíblia que Deus restaura, versículo 10, versículo 12, Deus restaura os bens de Jó, as riquezas de Jó, e ele passa a ser duplamente mais rico do que era. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o Deus da restituição, Deus é o Deus que pode devolver aquilo que você perdeu nos seus negócios, Deus é o Deus que pode reerguer a sua empresa, Deus é o Deus que pode devolver a você aquilo que financeiramente você sofreu prejuízo. Deus é o Deus da restituição. Mas em terceiro lugar, Deus restaurou os amigos de Jó, versículos 7 e 8. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus disse para os amigos de Jó assim: olha, vocês criticaram Jó, mas Jó é mais justo do que vocês, e agora vocês vão ter que ir lá em Jó, para Jó orar por vocês, porque é a oração de Jó que eu vou ouvir para restaurar a vida de vocês. Sabe o que significa isso? Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Eu escuto alguns críticos ou alguns comentaristas até que dizem que Jó casou com outra mulher. A Bíblia não diz. Eu não tenho autoridade de afirmar que ele se casou com outra mulher, quando a Bíblia não diz que ele casou com outra mulher. Portanto, ele deve ter restaurado o casamento dele. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus é especialista em pegar vasos quebrados e fazer vasos novos. Deus é especialista em pegar gente machucada e ferida, e tratar dessas pessoas, e restaurar o sentimento, e restaurar o amor, e dar espírito de perdão, e dar possibilidade de um recomeço para a glória de Deus, porque o vinho de Jesus é melhor que o vinho antigo. Quando Jesus faz um milagre no seu casamento, o melhor sempre vem depois. E a última área que Deus restaurou foram os filhos. Ele tinha 10 filhos antes, e tem 10 filhos agora. Deus deu tudo em dobro, tudo em dobro. Porque quando um filho morre, se você está falando de uma família de Deus, e a família de Jó era uma família de Deus, você não perde. Não é adequado nós afirmarmos: eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. Não é uma linguagem correta para nós. Você perde alguém quando você não sabe onde está e com quem está. Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou completamente. A intenção de Satanás era colocar Jó longe de Deus. O que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus trouxe a El Shaddai até aqui, foram 25 anos. O mesmo Deus conduzirá essa igreja até que Jesus volte. E a nossa oração é que o melhor daquilo que El Shaddai já viveu até hoje sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer nesta igreja, por esta igreja e através desta igreja daqui para frente. Parabéns, El Shaddai. Deus abençoe profundamente a todos vocês.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.